Paz seja sobre a casa de vocês, paz seja sobre a vida de cada um, que Deus possa entrar no seu lar através da palavra. Eu sempre falo para vocês que a palavra de Deus, ela tem um espírito por detrás da letra. Então a nossa intenção nessa noite é entender em qual espírito o Senhor quer se revelar para nós. A intenção nessa noite é entender de qual a forma, de que maneira Deus vai se revelar para nós através da palavra dele. A palavra é o próprio Cristo. João vai dizer que o verbo, ou seja, a palavra em movimento, se encarnou entre nós. Então, ou seja, João no capítulo 1, no verso 1, ele vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ou seja, a palavra falada, a palavra expressa de Deus é o próprio Cristo. Então, nessa noite você vai ter o privilégio de ouvir a voz de Deus através da palavra lida. Amém? Capítulo de número 24. O texto vai dizer assim, a epígrafe do texto: Deus manda Moisés e os anciãos subir ao monte. Quando Deus manda você subir ao monte, se prepara, porque Deus tem algo novo para revelar ao teu coração. Deus tem algo espetacular para entregar para você. Quero só fazer uma pequena oração e aí nós vamos já ler a palavra do Senhor. Senhor, obrigado por essa noite, nós somos gratos. Senhor é o Deus que está nos mais altos de todos os céus e o teu nome sempre é santificado. Venha a nós o teu reino e seja feita aqui na terra a tua vontade, da mesma forma que ela é feita aí no mais alto de todos os céus. Senhor, não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Dai-nos hoje, Senhor, o pão do sábado, antecipa para hoje. Dá-nos o Espírito por detrás da letra e revela para nós em qual Espírito o Senhor quer se revelar para todos os seus filhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo de número 24, o texto vai dizer assim: E depois disse a Moisés, sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciões de Israel. E inclinai-vos de longe, e só Moisés se chegará ao Senhor. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e cantando, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu de uma voz, e disseram, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. E levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte. E 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrifício ao Senhor, sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedecemos. Então tomou Moisés aquele sangue e espargiu sobre o povo, e disse, eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciões de Israel, e viram o Deus de Israel, e debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, e como o parecer de o céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei as tábuas de pedra,
e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Então Moisés, com Josué, seu servo, subiu Moisés ao monte de Deus, ao monte Sinai. E disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver algum negócio, se chegará a ele. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitavam a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, os olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis dele: ouro, prata e cobre, e pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabra, e peles de carneiro, tinta de vermelho, e pele de texugo, de madeira de cetim, e azeite para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, e pedras sardônicas, e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o farei. A arca de madeira de cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao seu redor, e fundirá nela, por ela, 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado dela, e farás varas de madeira de cetim, e as cobrirá com ouro, e colocará lá as varas nas argolas e os lados da arca, para levar com ela a arca. E as varas estarão nas argolas da arca, e não se tirarão dela. Depois porás a arca do testemunho que te dei. Também farás um propiciatório de ouro puro, e o seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na outra extremidade da parte, e de uma só peça. Como o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com as suas asas o propiciatório, as faces deles, uma de frente para a outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te dei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. A mesa de madeira de cetim. Também farás uma mesa de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor,
Também lhe farás uma moldura ao redor, da largura de uma mão, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas, como lugares para varais, para levar a mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de cetim, e cobri-los-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os teus pratos, e as tuas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de cobrir de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face continuamente. Também farás um castiçal de ouro puro, de ouro batido, se farás este castiçal. E o seu pé, e as suas canas, e as suas copas, as suas maçãs, e as suas flores serão do mesmo. E dos seus lados sairão 6 canas, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado dele. Numa cana haverá 3 copos de modelo de amêndoas, uma maçã ou uma flor, e 3 copos a modo de amêndoas. Na outra cana, uma maçã ou uma flor. Assim serão as 6 canas que saem do castiçal. Mas no castiçal mesmo haverá 4 copos, o modo de amêndoas, o modelo, como as suas maçãs e como as suas flores, e uma maçã debaixo de 2 canas que saem dele, e ainda uma maçã debaixo de 2 outras canas que saem dele, e ainda mais uma maçã debaixo de outras canas que saiam dele. Assim se fará com as 6 canas que saem do castiçal. As suas maçãs e as suas canas serão do mesmo, tudo será de uma só peça, obra batida de ouro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para alumiar defronte dele. E os seus espivadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos esses utensílios. Atenta, pois, que o faça conforme o modelo que foi mostrado no monte. Está falando do castiçal, daquilo onde a menorá nós conhecemos como a menorá. São 3 varas de um lado, 3 do outro, e o centro dela formando 7 pontas, que significa os 7 Espíritos de Deus, que significa os 7 olhos do Senhor, que ele falou também em Zacarias. Vamos lá para o capítulo 26. Capítulo 26. E o tabernáculo fará de 10 cortinas de linho fino, torcido, de pano azul e púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Todas as cortinas serão de uma medida. 5 cortinas se lançarão uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás laçadas de pano azul na ponta de uma cortina, na extremidade da juntura. Assim também farás na ponta da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 lançadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão travadas uma com a outra. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntará a estes colchetes as cortinas, uma com a outra será um tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras por tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a farás. O comprimento de uma cortina será de 30 côvados, e a largura da mesma de 4 côvados.
essas 11 cortinas serão de uma medida. E ajuntarás 5 dessas cortinas por si, e as outras 6 cortinas também por si. E a dobrarás a 6ª cortina diante da tenda. E farás 50 laçadas na borda de uma cortina na extremidade, na juntura, e outras 50 laçadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Farás também 50 colchetes de cobre, e colocarás os colchetes nas laçadas, e assim ajuntarás a tenda para que seja uma. E o resto que sobrar das cortinas da tenda, a metade da cortina que sobrejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de um lado, de outro côvado de outro. E se sobejará no comprimento das cortinas da tenda. Penderá de sobejo aos lados do tabernáculo, de um lado para o outro lado, para cobri-lo. Farás também a tenda de uma coberta de pele de carneiro, tinta vermelha, e uma coberta de pele de texugo para cima. Farás também as tábuas para que o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento dessas tábuas será de 10 côvados, e a largura de cada tábua será de 1 côvado e meio. 2 coiceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. E farás as tábuas para o tabernáculo assim: 20 tábuas para a banda do meio-dia ao sul. Farás também 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo da outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fará 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo para a banda do norte, e as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente farás 6 tábuas. Também farás 2 tábuas para o canto do tabernáculo de ambos os lados, e por debaixo se ajuntarão também, de cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as 2 tábuas, ambas serão por tábuas para os 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo da outra tábua. Farás também 5 barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo. 5 barras para as tábuas de um lado do tabernáculo, como também 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, em ambas as bandas para o ocidente. E a barra do meio estará no meio das 2 tábuas, passando de uma extremidade à outra, e cobrirás de ouro as tábuas, e farás de ouro as suas argolas, para colocar por elas as barras. Também as barras cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará, e o porá sobre 4 colunas de madeira de cetim, coberta de ouro, sobre os 4 bases de prata. Seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes, e colocará a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás a coberta do propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul. E a mesa porás à banda do norte. Farás também uma porta na tenda, cuja coberta de pano azul e púrpura e carmesim, linho fino torcido de obra de bordador. E farás esta obra coberta
5 colunas de madeira de cetim, as cobrirás de ouro, 6 colchetes serão de ouro, e far-lhes-á em fundição 5 bases de bronze e de cobre. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Então lemos o 24, 25, 26 e depois vamos ler o 27. Para na semana que vem ou amanhã vai se ler o 27, 28 e 29. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Deixa eu tirar algumas dúvidas com vocês. Quando Deus vai falar sobre a construção da arca, quando ele fala sobre a construção da arca da aliança, ele manda eles fazer ela de madeira de acácia. Mas ao mesmo tempo que ele faz ela de madeira de acácia, ele manda eles revestir ele de ouro, por dentro e por fora. Lembra-se que ele não tem forma, ele não tem como formatar ouro, ele não tem um lugar. Então ele tem que fazer uma caixa primeiro, seguindo as mesmas medidas, a mais agora de ouro, para depois colocar de madeira dentro e depois fazer a cobertura de ouro novamente. Então fica ouro, madeira e ouro. O que significa isso? Tudo que está aqui é tipológico, é figura, é linguagem simbólica de Deus para nós. Porque a Arca da Aliança, a Arca da Aliança, o lugar do tabernáculo, tudo isso aqui é tipologia que está apontando para Cristo. Então, a Arca do Concerto, o tabernáculo, a Arca da Aliança, tudo é Cristo. O que significa a arca feita de madeira por dentro e de ouro por fora? E ela está escondida. Quem olha para a arca não imagina que ela é de madeira. Quem olha para a arca imagina que ela é de ouro. Por quê? Ela tem ouro por fora e ouro por dentro. Mas no meio desses dois materiais tem a madeira, que significa o nível humano de Cristo. Por mais que ele seja Deus, mas ele encarnado aqui, ele é filho do homem. Então ele tem a parte dele que é humana, que sentiu dor, que sentiu todos os sintomas dessa vida. Então a Arca da Aliança já traz na sua essência, mostrando um Cristo, que ele é Deus, que o ouro traz a divindade de Deus, traz o poder do reino, mas também dentro dele escondido tem o Cristo material, o Cristo que é humano, o Cristo que é filho do homem, conforme a Bíblia sempre vai dizer sobre ele na ponto tipológico do homem. Então isso vai revelar para nós toda essa essência. Sempre que ele vai usar a madeira, ele vai mandar cobrir a madeira de ouro. Por quê? Entenda isso. Ele esconde a madeira no ouro. Porque quando Deus quer fazer você imortal, ele cobre você com o que é dele. E Deus lhe disse que ele é dono do ouro e dono da prata. E o ouro simboliza. O ouro traz uma divindade. O ouro traz uma autoridade, um poder. Todas as coroas dos reis são de ouro. A cidade de Jerusalém é de ouro. O trono é de ouro. Tudo aponta para ouro. Porque ouro aponta para Deus. Então ele pega o quê? Tanto a mesa quanto as canas, os braços, tudo isso que envolve a estrutura física do tabernáculo, ele é feito de inicial na madeira. Mas depois é coberta pelo ouro. Então entenda o que Deus quer falar com você nessa noite. Você é humano, você é perecível, você está sujeito às tempestades da terra, aos desgastes da vida. Mas ele faz o quê? Ele, um Deus eterno, pega aquilo que é mortal, coloca a mão dele e transforma isso em imortal. Então ele pega aquilo que é frágil, aquilo que é corruptível, aquilo que é quebrável, aquilo que a traça corrói, aquilo que
os insetos da vida podem te corroer e ele molda você, cria uma capa sobre você de ouro, que é o que? O revestimento do Espírito, e traz sobre você uma nova unção, e essa unção está tipificada no ouro. E agora você também é humano, você é frágil, você está sujeito às coisas da terra, mas ao mesmo tempo você está revestido da divindade de Deus, porque ele falou assim: conforme ele é, nós seremos, e nós somos uma cópia dele aqui, nós somos uma sombra, a imagem do Deus Criador. Então ele pega nós, que é mortal, e nos reveste da imortalidade. Você entendeu? Só para você pegar a ideia aí. Irmão Gerson, côvado eu não tenho de cabeça aqui, mas o pessoal que está no Google aí já pega e coloca para mim, o Wagner, a pastora, eu não sei se é 44 centímetros, eu não me lembro exatamente o tamanho que ele é, mas eu posso pesquisar depois para você. Então o tabernáculo todo é um desenho nosso, todo tabernáculo é um desenho de Cristo, todo tabernáculo é uma imagem que Deus está se comunicando do céu para nós. Veja que ele vai dizer assim: faça conforme a imagem que eu te mostrei no monte. Então, Deus trouxe uma imagem que já estava criada, Deus trouxe a imagem do tabernáculo real, Deus trouxe uma imagem de um tabernáculo que ele já criou no ambiente espiritual e mostrou para Moisés. Ele disse para ele assim: crie, desenhe, formata conforme a imagem que você viu. Beleza? Pegou então? Então, todo o tabernáculo é dividido em 3 partes. A parte, o átrio, que é a parte externa, o meio, que é o santo, e o final, que é o santíssimo, que está apontado para o norte, aonde Deus habita. Então esses 3 lugares tipificam nós, o homem no corpo, na alma e no espírito. Tipifica Cristo na sua essência e trindade inteira. Deus Pai no Santíssimo, Deus Espírito e Deus Filho. Porque o Deus Pai está no Santo dos Santos, o Deus Espírito está no Santo e o Deus Filho está no átrio, ou seja, no lugar que tem contato conosco, porque Jesus se materializou, foi oferecido como sacrifício vivo e ele foi imolado fora do tabernáculo. Jesus não morreu no tabernáculo, ele morreu no Gólgota, fora do tabernáculo, como um cordeiro que foi levado ao holocausto, que é morto fora do tabernáculo e depois é oferecido como sacrifício no altar de holocausto. Mas então, para você entender como é essa dinâmica aqui, por isso que eu estou fazendo questão de te dar algumas ordens, porque senão você ouve esse monte de coisa e não consegue entender nada. Cana, quando eu digo, é pedaço, é uma vara de madeira que eles revestem por dentro e por fora. Eles não dominavam o ferro naquela época ainda. Então, para você entender o que é, um Deus que é eterno, tudo que ele põe a mão, ele torna isso imortal. Um Deus que é eterno transforma tudo aquilo que é perecível em imortal. Ele pegou o maná do deserto, que era perecível, que estragava, que cheirava mal, que juntava bicho, que fedia, colocou em uma salva de ouro, inseriu dentro da arca do tabernáculo dele, da arca do concerto, colocou dentro da arca da aliança e o maná nunca estragou. Porque ele pega aquilo que é perecível, guarda dentro dele, e isso que era perecível se torna imortal. Deixa eu dar uma palavra para você nessa noite. Você pode achar que você é fraco, você pode achar que você é falho, você pode achar que você não consegue, você pode achar que você vai morrer amanhã, mas deixa eu liberar uma palavra para você baseada nesse texto. Quando Deus te pegou, quando ele escolheu você, quando ele te chamou, ele te tornou imortal. Porque Paulo falou que um dia aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, e aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E aí nós vamos poder gritar: ó morte, aonde está a tua força?
Ó inferno, aonde está o teu aguilhão? Porque o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Então Deus pega você que é mortal, que é fraco, que é perecível, coloca dentro dele em Cristo, esconde você e agora você se torna totalmente imortal. Por isso que a morte não tem poder sobre vocês. Ele falou assim: aquele que crê em mim, ainda que esteja fisicamente morto, viverá. Porque ele falou que a nossa maior chave, ele falou assim, que a ressurreição é a garantia do nosso evangelho. Amém? Glória a Deus.